Olá, eu sou Wagner Quaresma Barbosa, aluno do curso de Licenciatura em Física do Polo de Vitorino Freire. Venho gravar este vídeo referente à atividade de microaula Introdução à Física Quântica, referente à nota 2 e 3. Muito bem. Quero começar essa aula falando um pouco sobre a física quântica e depois a gente vai partir para uma das ramificações da física quântica, porque como é um assunto muito extenso, né, tem várias ramificações, então vou procurar meio de focar em um determinado assunto que eu acho bem interessante. Primeiro a gente deve saber para que serve a física quântica. A física quântica, em primeiro lugar, ela serve para explicar o mundo que vivemos. Elementares de matéria e de antimatéria, o átomo e sua estrutura, a constituição e propriedade da matéria ordinária em suas diversas formas, a origem e evolução do universo. Há também um número imenso de aplicações da física quântica, como a energia nuclear. Podemos ter um exemplo como os lasers e seus diversos empregos em comunicações, medicina, na indústria, e o próprio computador, cujos componentes básicos são aplicações da física quântica. Na medicina, temos como exemplo, além do laser, não podemos deixar de mencionar a imagem por ressonância magnética, uma aplicação direta, dos conceitos quânticos. A gente vê que é quase que impossível fazer uma lista de todas as aplicações da física quântica no mundo. No mundo moderno, hoje em dia, é praticamente impossível. A física quântica ela pode não ser aplicável à vida das pessoas ou ajudá-las diretamente, mas a gente pode observar o mundo moderno é impensável sem a física quântica. Do ponto de vista de nossa satisfação pessoal, ela nos permite entender o mundo físico, sua aparência e seus mistérios. Então, esse foi conceituando o que é física quântica, mas vou focar mais, falar de uma das ramificações da física quântica, o efeito fotoelétrico, que é o tema do meu plano de aula, e eu gostaria de falar um pouco a respeito dele aqui. Que no mundo atual convivemos diariamente com as mais diversas formas de tecnologia, que não trazem inúmeros benefícios e conforto. Hoje é possível realizar exames cada vez mais precisos, cirurgias a laser, nos comunicar à distância sem o auxílio de cabos. Por exemplo, a sociedade moderna não se imagina mais viver num mundo sem celulares, câmeras digitais, entre outras coisas. Equipamentos operados por controle remoto e entre outros. Mas o que esses aparelhos têm em comum, esses aparelhos utilizados por todos nós, todos eles possuem entre suas funções um mecanismo de funcionamento baseado em um conceito físico muito importante: o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, sua descoberta se deu no final do século XIX, e deu origem a teorias que se tornaram a base da criação de diversos equipamentos, promovendo assim um grande avanço tecnológico. É muito importante esse assunto do efeito fotoelétrico. Por esse motivo é muito importante que todos nós tenhamos acesso a esse conhecimento, pois nos ajuda a compreender os riscos e benefícios que essa tecnologia que nos cerca é capaz de trazer. O efeito fotoelétrico foi descoberto por Heinrich Hertz, nome complicado, mas vai assim. Durante seus experimentos relacionados à produção e captação de ondas eletromagnéticas, em 1886. O Hertz ele conduzia seus experimentos com chapas metálicas, quando percebeu que a incidência da luz ultravioleta resultava em maior produção de faísca. A explicação para esse fenômeno, entretanto, só foi feita em 1905 pelo físico alemão Albert Einstein, o famoso Albert Einstein. O Albert Einstein, em 1905, publicou diversos trabalhos, todos eles extremamente relevantes para várias áreas da física. Nesse ano,
Além do seu artigo sobre o efeito fotoelétrico, ele também publicou os artigos que deram origem à teoria da relatividade, né, restrita, a sua obra mais famosa. Mas foi graças ao seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico que em 1921 ele foi agraciado com o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel de Física, que a maioria das pessoas acredita ter sido em razão da sua teoria da relatividade, né, a restrita e a geral, mas não foi pelo efeito fotoelétrico. Ele, baseando-se no trabalho do físico alemão Max Planck, ele publicou em 1900, consciente das divergências entre as previsões de teoria eletromagnética clássicas e as observações experimentais. Em 1905, Albert Einstein apresentou um modelo teórico completamente novo para explicar o efeito fotoelétrico. Einstein postulou que, para explicar o efeito fotoelétrico, a luz deveria ser tratada como sendo composta por pequenos pacotes de energia, posteriormente chamados de fótons, né? E portanto, Einstein estava tratando a luz como sendo composta por partículas, né? Os efeitos lá, os pequenos pacotes de energias, posteriormente foram chamados de fótons. E o Einstein teve uma ideia totalmente diferente do que a princípio se imaginava. Além disso, Einstein assumiu que cada pacote de luz, o fóton, possui uma grande quantidade de energia, né? Energia específica, que depende exclusivamente de sua frequência e de uma constante de proporcionalidade, a constante de Planck. É importante destacar que, devido ao seu trabalho sobre efeito fotoelétrico, Einstein é considerado um dos pais da física quântica, o que é bastante curioso, já que ele sempre foi um crítico ferrenho de tal teoria. Um aspecto de significativa relevância diz respeito ao fato de que, devido à interpretação corpuscular para a luz no efeito fotoelétrico, até mesmo as críticas do Einstein contribuíram para o desenvolvimento da teoria quântica. Isso porque ele foi capaz de enxergar a essência dos conceitos revolucionários dessa teoria e os esforços dos físicos que construíram a física quântica para superar as suas críticas. Eles promoveram um amadurecimento bastante significativo da teoria quântica. Já se perguntou como ocorre o funcionamento das portas do shopping que se abre sozinho? Como um sistema de iluminação pode acender e apagar sozinho? Ou mesmo como um sistema de alarme liga e desliga automaticamente? Perguntas como essa são respondidas e explicadas através do efeito fotoelétrico. Do ponto de vista tecnológico, o efeito fotoelétrico é empregado em visores noturnos sensíveis à radiação infravermelha, é empregado no fotômetro, dispositivo para abertura de portas, entre outros. Graças ao efeito fotoelétrico, tornou-se possível o cinema falado, assim como a transmissão de imagens animadas na televisão. O emprego de aparelhos fotoelétricos permitiu construir maquinaria capaz de produzir peças sem intervenção alguma do homem. Os aparelhos cujo funcionamento assenta no aproveitamento do efeito fotoelétrico controlam o tamanho das peças melhor do que pode fazer qualquer operário. A descoberta do efeito fotoelétrico teve grande importância para a compreensão mais profunda da natureza da luz. Porém, o valor da ciência consiste não só em esclarecer-nos a estrutura complexa do mundo que nos rodeia, como em fornecer-nos os meios que permitem aperfeiçoar a produção e melhorar as condições de trabalho e de vida da sociedade. Por fim, o tema efeito fotoelétrico é de uma riqueza extraordinária, de conteúdo e abordagem que desperta a curiosidade de nós, alunos, em fenômenos luminosos presentes no nosso cotidiano. E talvez por essa razão que esse assunto seja uma fonte inesgotável de diferentes propostas educacionais, visando o aprendizado dinâmico, instrutivo, tecnológico e aplicado. Entendemos assim como mais contribuição para os nossos colegas, né? Que vai nos possibilitar nos adequarmos ao nosso planejamento de curso, numa visão mais integrada e contextualizada de ensino. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui. Esse foi a minha microaula de introdução de física quântica, abordando essa ramificação do efeito fotoelétrico. Muito obrigado e até a próxima.